Muito bem, galera, voltemos. Olha só, gente. Vimos as 5 primeiras questões, isso, de 11 a 15. Agora continuamos resolvendo as questões que ainda temos diante de nós. Olha só, galera. Veja que nós respondemos questões da Primeira República. Vargas entrou aqui também. Não é? Então, assim, veja que tá bem variado, bem interessante aqui as nossas questões. E não apareceu ainda nenhuma questão gigantesca. E essa questão aqui, ela aponta o segundo reinado, mas com uma questão social muito interessante. E também não é uma questão complexa, muito difícil. Vamos lá, questão 16. Com relação à transição do trabalho escravo para o trabalho livre, então, portanto, essa questão é sobre a abolição da escravatura. Durante o segundo reinado, de 40 a 89, durou 49 anos, é correto afirmar que... Vamos então, ponto a ponto, tentar responder essa questão. Letra A. O braço escravo foi substituído pelos imigrantes europeus no trabalho das fazendas. Você lembra qual era a economia desse período? Qual economia se desenvolveu no Brasil do século XIX? Vamos pensar? Nós começamos com o pau-brasil, ok, mas nem vou botar ele aqui. Depois tivemos a cana-de-açúcar, século XVI e XVII. No século XVIII foi o ouro, a mineração. E no século XIX, que é esse período, foi o café. Então a economia da época era o café. Aqui, índios são escravizados e depois, pouco a pouco, substituídos por africanos, que também serão escravizados. Na mineração, utilização em larga escala de escravos, de gente trazida da África sendo escravizada. E o modelo de economia de trabalho na época do café ainda era a escravidão. A questão é que, pouco a pouco, eles vão sendo substituídos por uma mão de obra livre. Está implícito aqui. Portanto, tem a ver com fazendas? Sim, porque é a produção de café. Então, estava localizado nas fazendas e não em indústrias, não nas grandes cidades. O braço escravo foi substituído pelos imigrantes europeus no trabalho das fazendas. Quem vai trabalhar nessa lavoura cafeeira? Primeiro escravos, depois imigrantes. Quando ficar difícil trazer escravos para o Brasil, virão os imigrantes, uma mão de obra livre. Alguns vêm com semi-servidão, semi-escravidão, mas mão de obra livre para todos os efeitos, e principalmente imigrantes italianos. Não exclusivamente, mas principalmente. Então a letra A está correta. Um dado importante, gente, de se notar, é esse período aqui, ó. Porque a lei em 1850, que proíbe a entrada de escravos, é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Portanto, a economia cafeeira estava deslanchando, começando o seu grande desenvolvimento, que ela começa a desenvolver, ela já existia no Brasil desde 1820, o café, mas essa economia vai se tornar majoritária, vai dominar o mercado em 1840, 1850, 1860, está bombando. Então, em 1850, a primeira lei brasileira efetiva contra a escravidão é posta. Então isso já dá para o agricultor, para o cafeicultor, a ideia de que, caramba, vai acabar a escravidão. Preciso me virar. Então, o Oeste Paulista, a maior região produtora do café, já tem início com a mão de obra livre. Tá bom? Vamos ver o restante, só para a gente fechar aqui. Letra B. O governo imperial indenizou todos os fazendeiros pela perda dos seus escravos. Errado. Errado. Através da Lei Áurea. Errado. Letra C. A contratação de imigrantes chineses foi a opção mais rentável. O que está acontecendo na China? Não sabe, pois é, nem eu. Eu sei que na Itália nós estávamos tendo uma guerra, a Guerra de Unificação Italiana. Inclusive, na Revolução Farroupilha, Giuseppe Garibaldi participou e depois foi para a Itália lutar na Guerra de Unificação Italiana. Um herói de dois mundos, como também é apelidado. Então isso tem muito a ver com questões que estão acontecendo na Europa, principalmente na Itália, e não tem nada a ver com China. Tá? Letra D. O movimento abolicionista não exerceu influência no processo de emancipação da mão de obra escrava brasileira. Oh, Jesus, então para que serve o movimento abolicionista se não serviu para nada? Teve uma grande atuação, o movimento abolicionista foi essencial para que acontecesse a abolição nessa terra. Letra E.
os latifundiários permitiram que a maioria dos escravos se beneficiassem com as leis do ventre livre e dos sexagenários. Não, impuseram dificuldades para que essas leis fossem efetivadas. Que leis são essas? 1850, a lei Eusébio de Queiroz proíbe a entrada de escravos no Brasil. Em 1871, a lei do ventre livre garante que filhos de escravas nascidos no Brasil serão libertos quando completarem 21 anos. E em 1885, a lei Saraiva-Cotegipe, ou lei dos sexagenários, garante que escravos que alcançarem 60 anos podem ser libertos. Então, essas leis estão postas, mas haverá dificuldade para a sua execução, tá bom? Então, a letra A, a letra correta. Vamos para a questão 17. Entre as várias rebeliões ocorridas no período regencial, destaca-se a chamada Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, acabei de falar dela, né? Iniciada em 1835 e vai até 45. É a maior revolta do período regencial. Ela dura 10 anos, durante 9 anos, que ela começa em 35. Em 36 é proclamada a República Rio-Grandense e o Rio Grande do Sul vai viver 9 anos separado do Brasil como uma república. Então, é a maior de todas. Ela só termina no segundo reinado. Quer ver? Ó? Olha aqui. Ó. Ela começa em 35 e vai até 45. Então, ela começa no período regencial, mas ela adentra o segundo reinado. É uma das revoltas do período regencial. Tá bom? Vamos lá, então. Iniciado. É correto afirmar que esse conflito, letra A, esse conflito resultou da deposição de Dom Pedro, segundo aqui, pelos liberais exaltados. Não, porque ela acontece antes do segundo. Ela acontece. Será que era mesmo? Deixa eu ver aqui. Será que é Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Poxa, veio faltando ali. Mas está errado de todo jeito. Por quê? Resultou da deposição de Dom Pedro II pelos liberais exaltados. Isso é errado. Quem eram os liberais exaltados? Era um grupo político que queria a proclamação. Os liberais queriam um governo mais com autonomia nas províncias e tal. Os liberais exaltados queriam a proclamação de uma república. Nós sabemos que isso não aconteceu. Quer dizer, a república virá só em 1889. Então, se aqui for Dom Pedro II... Opa, cadê? Se aqui for Dom Pedro II mesmo, está errado. Se for Dom Pedro I, resultou da deposição de Dom Pedro I pelos liberais exaltados. Tá, continua errado, porque os liberais exaltados não depuseram Dom Pedro I. Ele abdicou e não foi por causa dos liberais exaltados. Foi por causa da briga interna entre portugueses e brasileiros, se ele ficava ou não ficava. O uso do seu poder moderador acabou um dos fatores que levou ele para fora. Letra B. Defendia uma maior centralização política do governo regencial. Errado, se os caras vão acabar proclamando uma república. Letra C. Reivindicava a redução dos altos impostos sobre o charque. Certíssimo, gente. A letra C. São alguns motivos principais. A elite gaúcha, em primeiro lugar, não queria pagar os altíssimos impostos cobrados pelos regentes sobre a carne seca, o charque, as mulas que eles criavam e o couro. Em segundo, queriam maior autonomia. Não podendo nenhuma coisa nem outra, os caras apelam junto ao exército de farrapos, maltrapilhos, então proclamam a sua independência. Letra D. Representava a luta dos setores médios urbanos do Rio Grande do Sul. Não, era da elite gaúcha, elite rural gaúcha, não é urbanos. Se caracterizou como uma ameaça à ordem ao defender uma monarquia parlamentar. Não, se defendesse uma monarquia, tinham proclamado uma monarquia, mas tornaram independentes e fundaram uma república. Então a letra C é a letra correta, com certeza. Gente, questão de número 18. Sobre a utilização da mão de obra escrava no Brasil, pode-se afirmar que, interessante, 2 questões sobre escravidão no Brasil. Vamos lá. Letra A. Embora
predomine no período colonial, a mão de obra escrava negra foi utilizada somente na agricultura canavieira. Hoje nós estamos falando ali de café, ainda tem utilização de mão de obra escrava, que vai sendo substituída por imigrantes, mas ainda estava lá, tá bom? Letra B. Por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil indivíduos trazidos principalmente do norte da África islamizada. E aí, você não sabe, né? Então tá bom. Põe um pontinho de interrogação aqui. Quando a gente não sabe, galera, a gente faz assim. A gente põe um ponto de interrogação e salta. Não fica matutando ali, tá? Tá errado. Tá errado. Eles não vêm principalmente do norte da África. Eles vêm dessa África subsaariana. A África que está abaixo do deserto do Saara. Não ao norte, mas ao sul, tá bom? Mas se você tiver dúvida, você deixa um ponto de interrogação e salta. Já vou responder. Está errada. Aqui por causa do norte, tá bom? Letra C. Apesar da utilização da mão de obra escrava negra na colônia, os portugueses nunca participaram da comercialização de escravos. Errado. Gente, tá, vou abrir um parênteses aqui. Por que no Brasil, diferente da América Espanhola, a presença negra é tão forte? Porque os portugueses tinham colônias na África, pontos de contato, de onde eles podiam adquirir escravos, gente escravizada. Os espanhóis não. Se queriam escravos, ou escravizavam os indígenas, os nativos, ou então iam comprar dos portugueses. Mais tarde são os ingleses que vão se responsabilizar por esse comércio de escravos no Atlântico. Isso explica porque o sul dos Estados Unidos tem uma presença tão forte também de descendentes de africanos. Ora, quando a Inglaterra assume esse controle e também vai fundar colônias na América do Norte, é posterior da fundação das colônias espanholas e portuguesas. Então, os espanhóis lidaram com outro jeito lá, chamada mita e a encomienda, formas de trabalho, de servidão e semi-escravidão dos indígenas, da população local. No Brasil, eles até começaram escravizando indígenas, mas como os jesuítas estavam para proteção e não foi praticada a encomenda, ou em pequena escala, vieram com a utilização da mão de obra africana escravizada, tá bom? Então, sim, os portugueses participaram muito e lucraram muito com a venda de gente. E aqui os holandeses estão completamente errado, tá? Letra D. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz. 1850 está proibido o tráfico, não é a escravidão. Isso confundiu muita gente confunde com isso aqui. O tráfico negreiro é diferente da escravidão. Uma coisa é você trazer gente, outra coisa é manter a escravidão internamente. Em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, eu tinha já até colocado lá em cima, né, gente? Aqui, ó. Com a Lei Eusébio de Queiroz, está proibida a entrada de escravos no Brasil. Então, o tráfico negreiro foi legalmente extinto em 1850. Proibido o tráfico. Internamente, eles ainda podem ser comercializados. Já a Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão, só foi assinada anos depois, em 1888. Corretíssima, gente. A letra D está corretíssima. Show? Letra E. Letra E. A opção pela mão de obra escrava negra deve-se ao fato de os indígenas serem extremamente rebeldes e os africanos aceitarem com passividade o cativeiro. Cara, esse é um dos erros mais gritantes do processo abolicionista, das interpretações sobre a questão social africana no Brasil. Isso está muito bem explicado lá na nossa aula disponível sobre a transição da mão de obra indígena pela mão de obra africana. Então, quando eu falo sobre a economia açucareira, eu explico isso. E esse processo detalhado está lá. São várias as razões da substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana. E nenhuma delas tem a ver com preguiça, submissão, ai, me escraviza, que eu adoro. Não, filho, tem nada a ver com isso. A letra E está errada, mas não só errada, está erradíssima. Ok? Vamos lá, gente. Questão de número 19. Estamos nos aproximando do fim. Questão 19. Entre os diversos fatores que colaboraram com a ocupação do interior, a interiorização do Brasil, e, consequentemente,
para a expansão territorial brasileira, porque indo para o interior vão adquirindo mais terras, durante o período colonial, destaca-se. Então vamos lá. Letra A. O cultivo da cana-de-açúcar, que começou no litoral nordestino e logo se expandiu pelo interior. Errado. Quando a gente fala de açúcar, pense litoral brasileiro. Litoral. A Mata Atlântica foi tirada e agora podemos plantar cana-de-açúcar. Letra B. O Tratado de Tordesilhas, que não determinava os limites entre as terras portuguesas e espanholas. Gente, pelo amor de Deus, o Tratado de Tordesilhas fazia exatamente isso que o item diz que ele não fazia. Então está incorreto. Letra C. A tarefa de catequização, que foi realizada pelas missões jesuíticas, possibilitou a sua penetração no interior da colônia, fundando aldeamentos na Amazônia e no sul do Brasil. Olha, na Amazônia não, no sul do Brasil sim, mas eram jesuítas portugueses e espanhóis. Então, não estava tão ligado e tão conectado com uma interiorização para a expansão das terras do Brasil. O que vem em consequência disso, sim, bandeirantes, tentando aprisionar indígenas, que estão muitos lá no sul e na região amazônica, vão fazendo incursões. Aí vão ampliando o território, tá? Mas por essa razão não. Letra D. O desenvolvimento da exploração da borracha, que atraiu a... O desenvolvimento da exploração da borracha, que atraiu... Aliás, gente, não, peraí, calma aí, relaxa o pâncreas aí, filho, relaxa o pâncreas aí. Olha só. Calma. Olha aqui, galera. Olha só. Letra C. A tarefa de catequização que foi realizada pelas missões... Opa, calma aí. Vou botar aqui de azul. Que foi realizada pelas missões jesuíticas, possibilitou a sua penetração no interior da colônia, fundando aldeamentos... Sim, gente... Perdão, o erro é meu. O item C tem que estar correto. Olha só por quê. Olha só, revisando aqui... A tarefa de catequização com jesuítas que vêm desde o início dessa colonização portuguesa, essas missões vão se instalando no interior da colônia, fundando aldeamentos na Amazônia e no sul. Gente, tá certo. O item 6 está correto. Meia culpa. E outra, não é apenas com a chegada dos bandeirantes, porque, sim, nós consideramos as ações jesuíticas, fossem de portugueses ou de espanhóis, nós estamos fundando aldeamentos com uma função portuguesa específica e que está ocupando a terra. Sim, me perdoe. Porque quando a gente fala de jesuítas, nós não estamos falando apenas de grupos religiosos que estão indo ao interior do Brasil. Nós falamos de grupos religiosos que estão ligados ao governo e, em nome do governo, estão indo ao interior. Mais tarde irão os próprios bandeirantes, partindo principalmente de São Paulo, e vão atrás desses aldeamentos jesuíticos e contribuirão também para a penetração do território. Então, perdão, gente, a letra C está sim correta. Lerei mais uma vez. A tarefa de catequização, que foi realizada pelas missões jesuíticas, possibilitou a sua penetração no interior da colônia, de fato fizeram isso, fundando aldeamentos na Amazônia e no sul do Brasil. Tá certo. No caso da Amazônia, a partir principalmente de Belém e do Maranhão, da região do Maranhão. E o sul do Brasil, a primeira expansão do território, depois teremos até as guerras guaraníticas na região. Perdão, a letra C está correta. Voltemos para D. O desenvolvimento da exploração da borracha, que atraiu o colonizador português, facilitou o povoamento da região de Goiás e Mato Grosso. A exploração da borracha vai estar muito ligada à região amazônica, por causa dos seringais e a própria fundação da cidade de Manaus. E a letra E, a expansão da economia cafeeira, que se desenvolveu no interior de São Paulo e Paraná, foi responsável por intensas lutas entre portugueses e espanhóis na região. O café é muito posterior, já é no segundo reinado. A exploração do interior para a plantação de café no Oeste Paulista, todo o território da plantação de café já era um território brasileiro, já sem nenhuma ligação espanhola, tá bom? Então a letra C é a letra correta. Massa! Galera, vamos finalizar aqui com a questão número 20 e, por fim, a correção desta prova. Temos um texto, tática, estratégia de prova, leia primeiro o que se pede, depois você procura um texto que você tem que achar. A sede do governo geral
erguida no ano de 1549, estava localizada. Os problemas e o pouco êxito das capitanias hereditárias levaram a coroa portuguesa a procurar soluções diferentes para administrar sua colônia na América. Foi assim que instituiu o governo geral. Em 1548 é criado o regimento do governo geral. Em 1549, Tomé de Souza vem para o Brasil. E qual é a primeira capital do Brasil? Isso mesmo, Salvador. Então, em Salvador, ele vai se instalar. Vamos lá? De maneira muito simples e direta, a sede do governo geral na Bahia, por estar no ponto central da costa e mais próximo da economia açucareira, né? Queria toda se desenvolver ali no Nordeste. Depois, essa capital vai mudar para o Rio de Janeiro. Em 1763, vai para o Rio de Janeiro, fica mais próximo da região mineradora, região sudeste. E depois, Brasília. A instalação da capital em Brasília facilitará essa interiorização, essa conexão de todos os territórios brasileiros. O restante está errado, gente. Em Pernambuco, por ser a capitania mais próspera, no Rio de Janeiro, por estar próximo à região produtora do ouro, o ouro é só posterior. Em São Vicente, por ser uma área de influência de Martim Afonso de Souza, poderia ser, Martim Afonso era chegado do rei, São Vicente era de Martim Afonso, mas não aconteceu lá, e no Maranhão, por ser um ponto de bloqueio a novas invasões francesas, os franceses já tinham invadido a região, mas não tem a ver com isso, tá bom? Então a letra A foi de fato o que aconteceu em Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil. Gente, finalizamos. O meu desejo é que você faça uma boa prova, consiga avançar nos seus estudos e dê tudo certo no final, tá bom? Gente, como não posso dizer-lhes mais nada, dizer apenas uma coisa a mais, que Deus vos abençoe, amém, pessoas? Amém. Tchau, gente, beijos!